Hello, hello! Vamos lá prosseguir, meus amores. Espero que vocês estejam preparados. Agora na página 168. Vamos lá? Os espanhóis chegam a um novo continente. Vocês estão vendo aí que o novo tá entre aspas? Então, porque esse novo já não era tão novo, né? Haviam pessoas que residiam aí nesses locais que eles passavam, tá? E aqui a gente vai entender por que os índios são chamados de índios, tá? Vamos lá. Aí nessa foto nós temos a foto de Sebastiano, a foto, um retrato, tá? Feito por Sebastiano del Piombo, que mostra Cristóvão Colombo, tá? Que foi um grande desbravador aí marítimo. No século XV, pensava-se que a Terra era plana e que era navegando da Europa para o oeste existiria um abismo. Contudo, muitos já eram adeptos da ideia de que o planeta era redondo. O navegador Cristóvão Colombo acreditava que se navegasse sempre para o oeste, chegaria ao Oriente. Após ter exposto suas ideias ao rei de Portugal, sem sucesso, Colombo colocou-se a serviço dos reis da Espanha, Dom Fernando e Dona Isabel. Descobrir um caminho alternativo ao mar Mediterrâneo para chegar às Índias também era uma ambição da coroa espanhola, tá? Então, né, não era somente Portugal aí que queria desbravar, né? Aí o oceano, tá? A Espanha também queria fazer isso, desbravar aí o mar Mediterrâneo, para irem de encontro às Índias, tá? Encontrarem as famosas e caríssimas que geravam uma alta rentabilidade as especiarias, que a gente já estudou sobre elas na nossa aula passada, tá? São temperos que dão um sabor diferente aos alimentos, conservam, que servem também como remédio, tá? Colombo partiu do porto espanhol de Palos em 3 de março de 1492. E 70 dias depois, a expedição chegou a uma ilha que os navios chamavam de Guanahani, o qual Colombo batizou de São Salvador, acreditando estar na região das Índias Orientais, chamou os nativos de índios, tá? Então, aqui já descobrimos por que índio se chama índio, né? Colombo chegou na terra, oxente, tem gente aqui, né? Aí ele colocou o nome das pessoas de índios. Por quê? Porque ele estava em busca das Índias. Tudo bem? Legal. Na realidade, Colombo estava em uma ilha no atual arquipélago das Bahamas e havia desembarcado em um novo continente que foi mais tarde chamado de América. Aí temos a fotinha aí, né, de Cristóvão Colombo, esse grande navegador e desbravador. Aí nós temos as expedições marítimas europeias, tá? As primeiras viagens, o caminho aí feito por Vasco da Gama, as rotas de Pedro Álvares Cabral, primeira viagem até o Japão, tá? Aí temos as rotas de navegadores espanhóis, dentre eles Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, tá? Belezinha, certinho. Se vocês observarem aí no mapa, vocês podem ver que
houve aí esse desbravamento aí dos mares, dos oceanos aí nas proximidades da África, tá? Então aí tem passaram aí ao ladinho da África, que foram quem? Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, tá? Aí para achar as Índias, tá bom? Viagem de circunnavegação. Em 1519, o português Fernão de Magalhães, que é esse homem aí, que tá a fotinha dele no slide, a serviço do rei da Espanha, ele fez a primeira viagem ao redor do mundo. Viajando para o oeste, chegou ao extremo sul do continente americano, o estreito que dá acesso ao Oceano Pacífico, mais tarde denominado Estreito de Magalhães. Navegando pelo Pacífico, chegou às ilhas que hoje formam as Filipinas, onde foi morto por um nativo, tá? Aí nesse momento surge aí o seu auxiliar chamado Juan Sebastião Elcano, que completou aí, terminou a viagem. Para vocês terem uma ideia dos 237 homens que partiram da Espanha, tá? Para fazer aí essa viagem de volta ao mundo. Desses 237, apenas retornaram 18 homens, tá? Alguns anos depois, beleza? Aí saiu em 1519 e retornaram em 1522. 3 anos depois, beleza? A primeira circunnavegação foi realizada no século XVI. Desde então, até os dias atuais, muitas viagens por mar foram feitas. Naquela época, uma das motivações dos navegadores era encontrar novas rotas comerciais. Hoje, as expedições à Antártica representam o grande interesse pela exploração da região. Belezinha? Aí, temos aí, aqui tem mais, aí a Terra plana, né? Que muitas pessoas aí acreditavam na ideia de que a Terra ela fosse plana, né? Poucas pessoas de fato tentavam defender a noção de que a Terra era plana, mesmo no meio clerical ali na igreja. O que causava grandes conflitos entre a ciência e a religião era a ideia de que o planeta era o centro do universo. Então, os cristãos, eles acreditavam nisso, tá? Só que Nicolau Copérnico, no século XV, e Galileu Galilei, no século XVI, defendiam que o centro do universo era o Sol. Certinho? Aqui, né, vamos estudar 2 tratados que dividiam o mundo, tá? Vamos descobrir quais eram esses tratados? Vamos lá? Em 1480, os reis da Espanha e de Portugal assinaram o Tratado de Alcasovas, o qual definia que as explorações e conquistas que eles fizessem seriam divididas por uma linha horizontal com base no Cabo Bojador, na África, de forma que a Espanha tinha direito às áreas do norte dessa linha e Portugal ao sul. Contudo, as informações trazidas por Colombo era que os territórios onde chegaram estavam ao sul da linha, pertencendo então, de acordo com o tratado, a Portugal. Por isso, os espanhóis começaram a insistir que ele fosse alterado, tá? Aí, meus amores, um pacto aí entre Espanha e Portugal para não brigarem aí por terras, né? Para conciliarem aí as terras
que eles foram conquistando. Primeiramente foi feito aí o Tratado de Alcaçovas, tá? No qual foi dividido por uma linha horizontal aí, que tinha como referência o Cabo Bojador aí na África, e que de uma forma, tá, que a Espanha ela era dona das terras das áreas que ficavam ao lado norte e Portugal ao lado sul, certinho? Contudo, as informações trazidas por Colombo eram de que os territórios onde chegaram estavam no sul da linha, pertencendo então, de acordo com o tratado, a Portugal. Por isso, os espanhóis começaram a insistir que eles fossem alterados. Então, os espanhóis falaram assim: oxe, esse mapa, esse tratado, ele tem que ser alterado, tá? Tem que ser alterado, porque senão nós vamos acabar perdendo aqui, né? Perdendo terras. E aí foi feito um novo tratado aí, chamado de Tratado de Tordesilhas, que é esse aqui apresentado no mapa, onde a linha horizontal, tá? Horizontal, para vocês terem uma ideia, relativo, para vocês não esquecerem, horizonte, relativo ao horizonte, a rio, tá? Foi substituída por uma linha vertical, como vocês podem observar aí, localizada a 100 léguas de Cabo Verde. Portugal contestou esse primeiro tratado, mas em 1494 as duas nações assinaram o definitivo, que definia a linha a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Nesse tratado foi acordado entre esses dois países que a esquerda do limite cabia à Espanha, tá? E território espanhol, à esquerda, e à direita seriam donos aí Portugal. Quem permitiu essa divisão? Antes do Tratado de Tordesilhas, os reis espanhóis denominaram o empreendimento de Colombo de descobrimento. Tá vendo aí que tá entre aspas? Assim, podiam dizer que as terras não poderiam tornar-se possessões da Espanha, tá? Então, por isso aí que tem-se aí o nome de descobrimento, colocaram o nome de descobrimento, tá? Porque para que a Espanha ela não tomassem aí as terras de Portugal. Tendo em vista a importância política da Igreja Católica nessa época, recorreram ao Papa Alexandre VI, que doou as terras descobertas e, por descobrir, a coroa de Castela, tá? A coroa de Espanha. Castela é referente à Espanha e seus herdeiros por meio da bula, que a bula era um documento, tá? Que eram escritos aí por papas e também por soberano. No entanto, os povos que já habitavam as terras até então desconhecidas pelos europeus não foram consultados se concordavam com essa divisão, tá? Pessoas já habitavam aqui as terras e outras terras também que aparentemente foram denominadas de descobrimento, tá? Mas haviam pessoas lá, já tinha sido feito um descobrimento antes. Posteriormente, alguns professores universitários, teólogos e religiosos, como Francisco de Vitória, da Universidade de Salamanca, e o frade Bartolomeu de Las Casas, contestaram e criticaram a bula, a doação e a conquista. Em 1501, numa expedição a serviço do rei de Portugal, Dom Manuel I, o navegador americano Vespúcio, constatou que a terra descoberta estendia muito mais em direção ao sul e, portanto, não poderia ser as Índias, como dissera Colombo, mas sim um novo continente. Em 1507, o cartógrafo alemão, tá? Cartógrafo era são pessoas que desenham mapas, plantas, cartas, tá? Sendo uma das profissões mais antigas que existe.
Então, o cartógrafo alemão Martin Waldseemüller, ao tratar seu primeiro mapa mundi, deu-lhe o nome de América, em alusão ao navegador Américo Vespúcio, tá bom? Então, finalizamos aí mais uma aula de história, tá bom? Como atividade, vocês farão para mim, atenção aqui, vocês farão um fichamento sobre a ocupação da América pelos europeus, na página que compreende 182, 183 e somente aqui na 184 é só curiosidade, tá? Então, façam para mim o fichamento da página 182 e 183. Beijinhos, um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Lembrando que eu quero esse fichamento até sexta-feira. Beleza? Aliás, até quinta-feira, tá? Que é possivelmente o dia que eu vou mandar a próxima aula. Cheiro. Tirem a foto e me mandem, viu? Como vocês têm feito. Não precisa fazer o fichamento e entregar na escola, não, tá bom? Basta só me mandar a foto pelo WhatsApp. Cheiro, beijo pra você. Beijo no coração.